Boa noite a todos. Com muito carinho e sentindo o peso da responsabilidade, não estou nervosa de jeito nenhum, mas estou muito feliz também. Falar sobre Dr. Bezerra de Menezes é uma responsabilidade ímpar, difícil de estudar, mas muito lindo de saber. De saber que nós estamos amanhã, mais uma vez, comemorando o aniversário daquele que, nascido no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, terra onde Deus nos colocou, todos nós. Todos nós tivemos e teremos a oportunidade de conhecer Dr. Bezerra um pouquinho mais do que os nossos irmãos que estão lá fora. Temos subsídios, livros, mensagens. Até quem quiser ir lá aonde ele nasceu, no Ceará, vai conhecer melhor a sua história. Mas nós conhecemos a história de Dr. Bezerra, aquele menino que nasceu em uma família de classe média, posteriormente a família perdeu tudo que tinha um sonho de ser médico, que era extremamente inteligente. Com 10 meses na escola, entrou na escola normal aos 7 anos, mas com 10 meses que ele estava na escola, ele já não tinha mais o que aprender. A professora não tinha mais o que ensinar a ele já sabia tudo, devido à sua inteligência. Ele não é um simples espírito que veio à Terra, nesta encarnação. Ele veio com uma missão grandiosa. Ele passou por muitas dificuldades. E é exatamente sobre isso que nós vamos refletir. Porque nós vemos o Dr. Bezerra de Menezes, aquele a quem nós chamamos na hora da dor, aquele que nós indicamos a um amigo quando está doente, pede a Dr. Bezerra que ele vai te dar. Vamos orar por enfermos, vamos orar que Dr. Bezerra, a equipe de Dr. Bezerra vai nos ajudar. E vai. Só que para chegar a ser este Dr. Bezerra que nós conhecemos, a estrada foi muito longa, muito longa. Muitos frutos ele colhe e nós também colhemos desta estrada que ele trilhou. E nessa estrada, minha gente, muita dor houve. Me deixaram trancadinha lá dentro, mas eu ouvi Rosane falar aqui que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E nenhum de nós, nem mesmo o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, ficou isento desta dor. Ele sofreu muito. Por quê? Porque errou muito em suas vidas pretéritas. Só que a vida dele, como o Dr. Bezerra de Menezes, é tão linda, porque ele veio aceitando as suas dores, utilizando todas as oportunidades que lhe foi dada. E isso a gente pode ver em todas as passagens que nós vamos refletir. Dr. Bezerra de Menezes, muito jovem, adentrou a faculdade de medicina, mas sem dinheiro. Ele não foi rico. Quando ele saiu do Ceará e foi para o Rio de Janeiro estudar medicina, ele foi porque os amigos fizeram uma cotinha, juntaram dinheiro para ele ter a passagem. Ele não ficou morando em um apartamento que papai pagou para ele estudar, não. Ele foi morar numa república. Depois ele melhorou um pouquinho e ele alugou um quarto em uma casa de família. Imagine o que é você estudar qualquer curso da área de saúde, nós sabemos que é muito difícil. Não é você estudar, trabalhar durante o dia, estudar à noite. Não é assim. Imagine naquela época. Dr. Bezerra nasceu em 1831 e aos 18 anos estava na faculdade. Então, ele trabalhava
e estudava. Como ele ia pagar o quarto que ele morava? Como ele ia comprar os livros que ele quase não comprava? Ele ia para a biblioteca pública, não existia internet, não existia download, não, era livro, e livro na biblioteca, mas ele tinha que trabalhar. E ele começou muito cedo. Isso, o que é maravilhoso, é que não era um peso para ele. Em nenhuma citação a gente vai encontrar queixa ou reclamação do Dr. Bezerra. Pelo contrário. Ele tinha uma sede, uma necessidade tão grande de ajudar ao próximo. Ele tinha dentro de si a certeza de que fora da caridade não há salvação. Ele era de família católica. Ele não conhecia a doutrina. Ele só conhecia o amor. Ele não conhecia os livros de Allan Kardec, a codificação. Mas ele vivenciava o Evangelho de Jesus. Em um dos livros que eu busquei, eu li sobre o 13º apóstolo, que foi Zaqueu, que foi Dr. Bezerra de Menezes. E é lindo demais a gente ver como Zaqueu, ele subiu o mais alto que ele pôde. Naquele momento em que Jesus chegou a Jericó, e ele quis ir ver Jesus. Ele tinha muita vontade de conhecer Jesus, muita vontade, mas ele era pequenino. Ele não ia conseguir diante da multidão, mas ele não teve dúvida. Ele subiu numa árvore. Subiu a árvore e enxergou Jesus. Mas Jesus também enxergou ele. Porque Jesus enxergava o amor, o sentimento, a vontade, como até hoje. O que existe em nossos corações de melhor é o que Jesus enxerga. Aquilo que ainda está na escuridão somos nós que enxergamos. Jesus enxerga a luz. Zaqueu tinha essa luz. E ele tinha muita vontade de conhecer aquele mestre, aquele que estava mudando a vida de tanta gente. E ele era um cobrador de impostos. Ele era um homem malquisto. Ninguém queria ele junto de Jesus, não. Mas ele foi. E para espanto de todos. É difícil falar sobre isso, viu? Mas eu vou conseguir. Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, hoje eu vou pernoitar em tua casa. E para o espanto de todos, Jesus ia passar a noite na casa de um cobrador de impostos. Como pode isso? E ao chegar lá, entre outros diálogos, ele disse a Jesus: Mestre, a partir de hoje, eu vou doar tudo que eu tenho. A metade eu vou dar à minha família. A outra metade eu vou dar aos necessitados. E se eu já fiz mal a alguém, todo o mal que eu já fiz, eu quero pagar 4 vezes mais. E assim ele fez. Ele não só disse, ele sentiu essa necessidade. Quando ele tocou Jesus, quando ele esteve cara a cara, frente com Jesus, eu imagino a energia de ter os seus olhos fitados em Jesus. E Zaqueu teve e sentiu. E encarnações depois, muitas outras, ele vem Bezerra de Menezes. Para quê? Para, como Zaqueu, ele subir bem alto. O mais alto que ele pôde, doando-se com amor, doando-se com carinho, com dedicação. E ele entrou na casa das pessoas, como Jesus entrou no coração dele. Ele entrava na casa dos doentes, dos enfermos, dos necessitados, não importava quem fosse. E a coisa mais linda do mundo é o trecho do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho.
onde tem a citação do que Bezerra de Menezes recebeu, quando ele recebeu o recado de que ele ia voltar. Sabendo ele que poderia não voltar mais. Ele poderia não estar mais entre nós hoje. Porque ele já alcançou um degrau muito mais elevado. Ele poderia estar em outros mundos, como diz o nosso filho. Em mundos bem distantes, trabalhando em outras instâncias. Mas ele ama ajudar, ele ama amar, ele ama a caridade. E ele pediu a Maria para ficar. Pediu a Celina que intercedesse por ele e falasse com a Mãe Santíssima, de quem ele é muito devoto. E Maria concedeu. Por quê? Porque Maria é mãe. E Bezerra de Menezes pediu à Mãe Santíssima, a mãe espiritual de todos nós, que ele ficasse um pouco mais para nos auxiliar. E foi dado 50 anos e mais 50. E aqui ele ainda se encontra conosco. A Mãe Santíssima, aquela que nos acolhe, aquela que nos protege, aquela que nos auxilia, jamais ia negar que um de seus filhos também ajudasse a todos nós. Mas dá para a gente sentir esse pedido. Imagine quem de nós, se chegasse agora e dissesse assim: Hildete, a partir de hoje, você pode desencarnar, ser recebida no plano espiritual por uma pleia de espíritos elevadíssimos, ter tido a tua missão cumprida. E eu dizer: não, eu quero voltar à Terra para ajudar os meus irmãos necessitados. Quem de nós teria aqui esta grandeza? Só quem já aprendeu a amar. Eu, infelizmente, ainda não aprendi a amar neste nível, a este nível. Mas todos nós um dia aprenderemos. Então, as lições que Dr. Bezerra nos traz estão muito além da medicina. Ele é médico por amor, por vocação. Ele é médico e ele diz o seguinte: o médico que não atende o seu paciente quando ele é chamado, não é um médico, é um comerciante da medicina. Ele foi assim. Ele atendia a todos os que procuravam a qualquer hora. Quando, estando na faculdade, que ele ia atender na Santa Casa de Misericórdia para pagar os seus estudos, ou seja, tudo o que o estudo trazia para ele de despesa, casa, comida e tal, ele não cobrava das pessoas. E como ele pagava? Porque ele fazia com amor e sempre encontrava quem desse a ele com amor. Porque o amor é assim, a gente divide e ele se multiplica. E Deus, os seus amigos espirituais, o seu guia espiritual, que nada mais, nada menos do que Santo Agostinho, o auxiliou sempre, sempre, nunca deixando ele desamparado, em dificuldade, sim. Por quê? Porque é na dificuldade que a gente aprende a encontrar as nossas forças. É na dificuldade que a gente encontra a força que a gente tem, que a gente nem sabe que tem. É na dificuldade de dizer assim: eu não vou conseguir, que os nossos amigos espirituais nos mostram um recado de alguém que passa na rua, um livro que chega a você, uma ajuda que você nem espera, mas que se você estiver com a sua mente aberta, você vai reconhecer. E Bezerra de Menezes, ele estava sempre com essa mente aberta, porque ele orava muito e porque ele fazia o bem. E quando a gente faz o bem, a gente
traz para nós todos aqueles que estão na sintonia do bem. Então, se ele estava dedicando a sua vida para ajudar ao próximo, claro que ele ia ter ajuda. Claro que ele teve muita ajuda. Só que as ajudas não era ajuda assim, olha, toma, tá aqui. Não. Em um dos casos, tem um livro, são lindos casos de Bezerra de Menezes, tem um caso que é maravilhoso. E assim, é bem interessante para a gente refletir que ele estava numa dificuldade grande financeira, mas muito grande, devendo o quarto onde ele morava. E aí o dono da casa chegou para ele e falou, Bezerra, não tenho mais condição de ficar com você aqui. Você precisa pagar, você já está muito atrasado. E ele pensou, como eu vou pagar? Ele pensava nos doentes que ele atendia. Como ele ia cobrar daquele povo? Nunca ele ia cobrar. Ele dava os remédios. Às vezes, o que ele arranjava de dinheiro, ele comprava remédio. Ele atendia o doente como médico, comprava o remédio e dava, porque as pessoas não tinham dinheiro. E ele não tinha coragem de cobrar. E aí, ele ficou preocupado. Ele ia morar onde? Quando estava neste impasse, bate a porta alguém e ele vai abrir, e era uma pessoa que ele não conhecia. E o rapaz pediu aulas particulares. Ele disse, pronto, caiu do céu. Claro, meu irmão, vou lhe dar as aulas. De quê? De matemática. Matemática? Não, por favor, matemática não, eu detesto matemática. Mas o rapaz disse, olha, eu preciso muito estudar matemática, é só matemática que eu preciso. E aí, eu imagino que ficou, né? O anjo bom e o anjo mau. Se não der a aula, não vai ter o dinheiro. E aí ele não teve outra alternativa. Disse, muito bem, meu irmão. Que dia você precisa dessa aula? Tal dia. Ele pensou, é o tempo que eu tenho para me preparar desta bendita matemática. E aí ele dividiu os seus estudos de medicina com os estudos da matemática, porque como ele não gostava, não era tão bom assim. E detalhe, o rapaz que veio procurá-lo veio também com o dinheiro no bolso. Naquela época, os homens andavam com dinheiro no bolso. E o rapaz, com medo que ele desistisse, pagou imediatamente os 50 mil réis, que ele nem tinha cobrado. Só que era o valor que ele devia ao dono da casa. E quando ele pegou o dinheiro, os olhinhos até brilharam. Pronto. Respirei, agora vou estudar matemática. E ele estudou a matemática. Chegou o dia do aluno, ele esperou o aluno, um dia, outro dia, e o aluno não apareceu. Então veja. Muito tempo depois ele ficou sabendo quem trouxe esse aluno para ele. Só que, mesmo não gostando de matemática, ele teve que estudar. Não tem nada de graça, não tem nada fácil. A espiritualidade não quer que nós sejamos parasitas. Não, o trabalho é necessário, o estudo é necessário. A nossa mente não pode parar. E assim aconteceu. Bezerra não parou. Bezerra era extremamente benquisto aonde ele chegava. Conhecido como o médico dos pobres, rapidinho, mesmo antes de se formar. E aí o que aconteceu? Ao se formar, ele defendeu o seu trabalho, a sua tese, diante do imperador Dom Pedro. Por quê? Porque ele foi escolhido o aluno número 1. Ele era o melhor da classe, trabalhando, estudando, servindo. E ele dormia. Ele casou. Ele teve 2 filhos com a sua primeira esposa. 3 anos de casamento, ela morreu. Uma enfermidade súbita, 20 dias morreu. E ele ficou muito triste. Naquela época, era comum acontecer. Casa com a mulher, ela morre, a irmã vem, ajuda, tal. Casa com a irmã também. É bom que fica tudo em família. Com essa irmã, ele teve 7 filhos. Então, logo vê que Dr. Bezerra tinha tempo para tudo. Ele vivia. Ele não vivia fora do mundo. Ele vivia no mundo. Ele só sabia dividir
as coisas. Ele tinha a consciência de que este mundo que nós estamos não serve para a porta larga. Este mundo, ele deve servir para que possamos adentrar e conhecer a porta estreita, que é a porta da verdadeira pátria, que é a porta da moral, que é a porta do amor, a porta da dificuldade. Nós estamos aqui para sofrer? Não. Nós estamos aqui para aprender a amar. Só que tudo que a gente vai aprender, que a gente não sabe, é difícil. E tudo que é difícil a gente sofre. Então Bezerra de Menezes trouxe consigo já essa certeza de todas as existências que ele já viveu. Ele tinha certeza absoluta que ele tinha que servir. Então, ele dividia o tempo dele de forma que ele não ocupava o seu tempo com futilidades quando ele tinha trabalho a fazer. Mas ele não deixou de viver. Ele foi empresário. Ele teve empresas. Ele trabalhou materialmente, não só como médico. Como era muito popular e muito bom, muito carismático, imediatamente foi convidado para ser político. E hoje a gente pensa, poxa, político? Político não é doença. Ser político não é ser ilegal. Ser político é lutar, brigar, trabalhar pelo povo. E ele foi. Ele foi vereador, chegou a ser deputado. A nomenclatura era diferente naquela época, mas ele chegou ao nível de deputado federal, digamos assim. Saiu da política devido a muitas atribulações, muitas confusões, mas voltou para a política. Ele voltou para a política em uma situação tão interessante, porque quando estava ainda na faculdade de medicina, um médico do Exército o convidou para servir. Naquela época era diferente de hoje. E ele foi ser médico no Exército. Imagine que lá ele ficaria e teria o seu salário até se aposentar. Mas chegou um momento em que um político que não o queria como político, porque ele era muito bom, ele defendia, ele trabalhava para o povo, abolicionista. Ele trabalhou para a abolição dos escravos. Ele era totalmente contra a escravidão e não cruzava os braços, não calava a boca, não dizia assim, eu não tenho nada com isso. Não, ele trabalhou para ajudar os escravos. E o que aconteceu? Quando foi dito a ele, não podes continuar como médico no exército, porque és político, terás que escolher. Imaginaram que ele ia dizer, bom, eu vou continuar como médico no exército e deixo a política. Ele fez exatamente o contrário, porque médico ele era em qualquer lugar. O saber da medicina ele já tinha se formado. Então ele continuou médico e deixou. Ele continuou político, deixou o exército e continuou médico. Quer dizer, para aqueles homens da época foi uma rasteira, porque ninguém imaginava isso. Todos achavam que ele ia continuar no exército, mas não. A sua esposa, inclusive, não foi muito a favor disso, porque tinha filhos para criar. Como vai ser agora? Vai viver naquela pindaíba novamente? Confiemos em Jesus. Maria Santíssima nunca vai nos abandonar. Conta-se que certa feita ele saiu de casa e a sua esposa, Cândida Augusta, a segunda esposa, preocupadíssima, mostrou a ele, Bezerra, olhe a despensa como está, não tem nada, nada. O que eu vou dar de comer a esses meninos hoje? E ele foi ao consultório. Ele atendia em 2 consultórios. Um era um consultório particular em um bairro nobre, no Rio de Janeiro, onde um amigo de faculdade cedia o espaço para ele atender. Esse amigo tinha uma condição financeira muito boa. Ao se formar, o pai montou o seu consultório e ele disse, Bezerra, você fica atendendo aqui nos dias em que eu não atendo.
E Bezerra já atendia em uma farmácia no centro da cidade, onde ele atendia os pobres. Então ele pensou, ele atende aos ricos, ganha dinheiro e vai dar aos pobres. Porque os pobres não tinham dinheiro para comprar remédio. E aí ele foi. Nesse belo dia ele viu que a balança não estava tão certinha. E ele achou que ele não estava sendo correto com a sua família. Ao chegar em casa, ele teve uma surpresa. Porque neste dia, nenhum rico apareceu para ser atendido. Ele chegou com os bolsos vazios. Esperava levar uma bronca. E quando chegou em casa, Dona Cândida estava muito feliz, mas muito feliz. E ele não entendeu, né? Vieram trazer o quê? A carruagem que você mandou. A carruagem? Sim, a carruagem com os alimentos. Olha a nossa despensa como está. E ele imediatamente agradeceu a Maria Santíssima, porque foi a ela que ele pediu ajuda e proteção. Para os filhos, para a esposa e para ele continuar no seu trabalho. Para que ele não tivesse nenhuma dúvida, alguém a quem ele tinha ajudado tomou conhecimento que ele estava em dificuldades e anonimamente levou alimentos que dava para uns meses. E a vida dele foi assim, sempre assim. E é muito interessante a gente ver que em momento nenhum ele pensou em desistir. Que em momento nenhum ele blasfema. Que em momento nenhum ele desistiu. Ele sempre seguiu adiante. 2 filhos morreram. Ele sofreu muito, mas seguiu adiante. Existe uma passagem que conta também que a sua filha estava doente, com febre em casa. E chega uma mãe aflita, desesperada. É aqui que mora Dr. Bezerra. Sim, é aqui que mora Dr. Bezerra. Por favor, pelo amor de Deus, socorra minha filha que está morrendo. E a esposa olhou para ele, imagina o olhar. Você vai cuidar do filho do outro e deixar o nosso filho? Essas são minhas palavras, que eu diria. Não sei o que ela disse. Mas ela questionou. E ele disse a ela, tenha fé. A nossa filha já está medicada. Maria Santíssima está cuidando dela. Eu vou cuidar da filha desta senhora. E foi. E ao chegar, encontrou uma situação terrível. Não tinha nem água na casa. Ele saiu, procurou água. Magnetizou a água. Alimentou a criança com esta água. Não só alimentou, mas medicou também. Porque através do amor, dos fluidos que o nosso amor é capaz de transmitir, nós podemos fazer maravilhas. Nós podemos fazer o que Jesus fez e muito mais. Ainda temos muitos degraus a subir, mas um dia poderemos. E Bezerra já estava nesta condição. Ele podia fazer, e ele não se negava a fazer. E ele fez e voltou para casa. Isso a pé. Não era pegando seu carrinho importado, não. Era a pé, era a cavalo, era do que jeito que desse. E ao chegar em casa, a sua filha, que estava com muita febre, já não tinha mais febre. A sua filha já estava espertinha e no outro dia estava bem melhor e no outro bem melhor e ficou boa. E a criança que ele foi visitar também. Então, eu imagino o coração de Bezerra. O que sentia este homem ao dar o seu amor sem olhar a quem. Ele não distinguia o filho dele e o filho do outro. Porque ele já enxergava todos nós como os filhos de Deus, como irmãos. Gente, é muito profundo isso. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes é um espírito
que conheceu a doutrina dos espíritos de uma forma tão inusitada. Quando a sua esposa morreu, a primeira esposa, ele ganhou uma Bíblia e foi estudar a Bíblia. Ele era estudioso, ele gostava de estudar. Conheceu a Bíblia. Tempos depois, já nesta época em que ele estava trabalhando, servindo, médico, político e tal, ele recebeu, eu vou ler o nome porque eu não decoro, do Dr. Carlos Travassos, o Livro dos Espíritos, primeira edição, traduzida do francês para o português. E ele ficou na dúvida. Ele trabalhava distante de casa. Imagino que ele morava em Candeias e devia morar na cidade, que era uma viagem. E ele ficou pensando, leio ou não leio? Porque naquela época, os católicos não tinham a liberdade que têm hoje. Eles não tinham a liberdade de ler qualquer livro. E Bezerra pensou, será que Deus vai me castigar porque eu vou conhecer esta nova filosofia? O Espiritismo já estava tomando conta das massas. As pessoas já conheciam, né? E ele estava inquieto com isso. E ele pegou o Livro dos Espíritos e começou a ler. E o Livro dos Espíritos é instigante. O Livro dos Espíritos é fantástico. O Livro dos Espíritos é, para quem tem sede de conhecimento, uma maravilha. E só que ele lia, e ele entendia o seguinte, nada disso aqui é tão novo para mim. Mas eu não conheço. Eu nunca tinha lido isso. Como eu tenho esse sentimento? E aí ele brinca e diz, será que eu era espírita de nascença e não sabia? Será que eu já nasci assim? Só que hoje é muito diferente. Hoje a gente pode pegar qualquer livro de qualquer seita e bota em cima da mesa e acabou. Naquela época, não. E ele representava o povo. Então, o que ele fez? Ele foi estudar a codificação espírita. Ele foi ler, estudar, buscar raciocínio lógico, inteligência. E assim ele fez. Ele já estava apaixonado pela doutrina. Não tem quem não fique. Não tem quem conheça a doutrina e não fique instigado a conhecer mais. Porque quando nós conhecemos a doutrina dos espíritos, nós conhecemos a nós mesmos. Nós nos descobrimos, nós nos encontramos nos livros que Allan Kardec codificou. E ele não foi diferente. A única diferença é que ele já conhecia, ele só estava relembrando. E o que foi melhor, porque como ele estava relembrando, tudo fluía muito rapidamente. E aí ele começou a escrever uma coluna para um jornal. O jornal mais lido no Brasil, só que não como Bezerra de Menezes, e sim como Max. Ele adotou um pseudônimo. Veja o amor que existe, doutor Bezerra. O amor era tão grande que mesmo não podendo se declarar espírita, ele não queria ficar com aquele conhecimento só para ele. Ele tinha condição de escrever um artigo no jornal mais lido do Brasil, porque ele ia alcançar todas as pessoas que não iam ler os livros da codificação, podiam ler o jornal. Porque ele escrevia de forma ecumênica. Ele não escrevia como sendo espírita, entende? Porque o amor não tem religião. E ele escreveu de forma que essa coluna passou a ser esperada semanalmente. Mas era uma época muita turbulência, muito confusa, sabe assim, naquela época eram muitas brigas, eram muitas confusões, eram muitos livros queimados, enfim. E doutor Bezerra ali, caladinho, quietinho, 10 anos após estudar a doutrina dos espíritos, ou melhor, 10 anos de estudo, não é após estudar, porque a doutrina a gente não cessa de estudar. 10 anos estudando a doutrina dos espíritos, ele se declarou espírita. Imagine o reboliço que foi. Doutor Bezerra de Menezes, espírita? Sim, espírita. Só que aí ele já estava
consciente, consolidado, já tinha plantado várias sementes em vários terrenos, que não só nas casas espíritas. E ele tinha um objetivo. Lembra que eu falei para vocês que quando ele foi reencarnar como Bezerra de Menezes, ele recebeu uma missão, e a missão está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e diz o seguinte: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, as nossas espirituais, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos da reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas, com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos, a força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, meus irmãos, quando o Dr. Bezerra veio, ele veio com essa consciência. Só que esta consciência não se perdeu no tempo. E até hoje ele nos traz mensagens e mais mensagens. Até hoje ele tenta unificar o Espiritismo. Ele sofreu muito, porque naquela época existia um grupo de pessoas que não queria saber do Espiritismo, religião, evangelho. Não, era filosofia e ciência. E ele não, ele queria unificar. Este era o trabalho dele. Este é o trabalho dele até hoje. E este é o nosso trabalho até hoje. Porque assim como o Dr. Bezerra de Menezes, nós temos conhecimento da doutrina. Nós temos conhecimento de que estamos aqui apenas como uma passagem. Nós estamos aqui para falar para o outro sobre o Evangelho de Jesus. Nós estamos aqui para tentar vivenciar. Não conseguimos ainda vivenciar como ele vivenciou, mas nós podemos tentar. O que nós conseguirmos fazer para nós já é lucro. Nós precisamos exercitar o amor do Cristo que já existe dentro de nós, porque ele existe. Deus está dentro de nós. Jesus nos ensinou isso. A consciência que nós temos hoje é a consciência da verdade, é a consciência do amor, é a consciência da filosofia cristã, da vivência cristã, da ciência que nos prova. Hoje, exatamente hoje, está sendo votado no Senado um Dia Nacional do Espiritismo. E sabe em homenagem a quem? A Dr. Bezerra de Menezes. Então veja, a semente que ele plantou, Dr. Bezerra de Menezes desencarnou em 1900. Ele nasceu em 1831, desencarnou em 1900 e até hoje ele é presente entre nós. E até hoje o amor dele toca os nossos corações ao ponto de nos emocionar quando nós falamos sobre ele. Não é só a mim, não sou eu que estou aqui hoje com esta missão. Não, é qualquer um que vai ler as suas obras. Qualquer um que vai estudar sobre Dr. Bezerra. E a gente vai ver, meu Deus, tão pertinho de nós. Por que tão pertinho de nós? Porque nós estamos junto no Brasil. Porque o Brasil é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho. Aqui nós temos a condição de unificar. Aqui não existe tanto rigor como em outros países em relação às religiões. O rigor que existe aqui é nosso, do nosso preconceito. É nosso, porque nós ainda tratamos o meu e não o nosso. Nós ainda somos preconceituosos com os pretos, com os negros.
Nós ainda somos preconceituosos com os empregados domésticos. Nós ainda somos preconceituosos com aqueles que moram nas favelas, nas comunidades. Nós ainda somos preconceituosos com os que não têm a mesma condição financeira que nós temos, porque não vestem roupa de grife. Então somos nós, todos nós. Os exemplos que nos chegam, quando o Dr. Bezerra foi convidado para ser presidente da FEB, a primeira vez ele não aceitou. Ele disse que não tinha condição, ele tinha apenas 10 anos de estudo, era muito pouco. A segunda vez, ele também não aceitou. Mas aí ele já estava dentro do movimento. Ele já fazia parte dos trabalhos mediúnicos. Ele já sabia quem era o seu mentor. E aí, Santo Agostinho, através de um médium, diz para ele que ele tem condição, sim. E que se ele não tiver condição, esqueça de um detalhe. O motivo pelo qual ele achava que ele não tinha condição é porque ele, embora se utilizasse da homeopatia, ele não era médico homeopata. E ele achava antiético ele pregar a homeopatia, porque naquela época a homeopatia era utilizada pelos médiuns receitistas. Eram médiuns que, através da sua mediunidade, recebia do alto as receitas e tratavam os doentes que não tinham condição de pagar os médicos. E ele não sabia. Ele disse, então estude. Mas eu tenho 64 anos, o que eu vou estudar mais a essa idade? Vai estudar sim. 64 anos naquela época era um idoso. Hoje não. 64 anos hoje é jovem. Mas naquela época não. E ele achava que não podia. E Santo Agostinho disse a ele o que nós vamos ouvir agora e ter dentro do nosso coração. Nós te ajudaremos e colocaremos na tua porta alguns alunos de matemática. E aí ele voltou no tempo e lembrou. Ele estudou matemática para ter o dinheiro para pagar o aluguel. E agora ele ia estudar homeopatia para ter a condição de ser ainda mais médico, porque ele ia ser médico alopata, que já era, e homeopata. E ele não teve como rejeitar. E aí ele foi estudar a homeopatia aos 64 anos de idade. Só que hoje nós conhecemos Dr. Bezerra e sabemos que ele é homeopata. Mas nós não sabíamos os detalhes de como ele chegou a ser homeopata. Então, meus irmãos, ele aproveitou todas as oportunidades. Ele estava sempre ouvindo, porque ele tinha o hábito da prece. Ele vivia em oração. Ele fazia tudo para viver em sintonia com Maria Santíssima. Ele fazia tudo para não desperdiçar, porque como Zaqueu, ele quis subir o mais alto que puder, só para ficar pertinho de Jesus e olhar para ele. E como Zaqueu, ele conseguiu. E Jesus entrou na casa dele, na casa espiritual. Entrou na vida dele e tomou conta. Entra na minha casa, entra na minha vida. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. É o que diz a música de Regis Danese. Este rapaz devia estar iluminadíssimo, porque esta música, este hino, este louvor é exatamente o que disse Zaqueu e o que fez Dr. Bezerra de Menezes. Meus irmãos, Dr. Bezerra de Menezes está entre nós, trabalhando por amor. Ele não precisa mais estar entre nós. Ele tem uma equipe enorme que trabalha com ele. Só que ele trabalha com amor, por Jesus, para Jesus, ajudando a cada um de nós que de coração aberto peça ajuda. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é preto, se você é branco. Não importa. O que importa é que você está precisando e ele pode nos ajudar. Então, que sejamos nós muito gratos a este Espírito que está conseguindo, através do seu trabalho, germinar uma semente
no nosso Senado, neste momento em que nós estamos vivendo, de tanta turbulência política, de tanta dificuldade. Imagine que a cidade onde ele nasceu será considerada a capital nacional do espiritismo. O nome da cidade hoje é Jaguaretama, no Ceará. Isso é lindo demais. Isso é maravilhoso. Estou muito emocionada, porque Dr. Bezerra toca os nossos corações. E eu desejo a cada um dos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, que o amor de Dr. Bezerra entre, toque os nossos corações, hoje e sempre. Muita paz para todos.